Você crê que o Senhor tudo tem poder para fazer? Você crê que não há impossível para o nosso Deus? Então eu vou reler pela terceira vez o verso 12. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Se quiseres, bem podes limpar-me. Você acredita nessa palavra? Você acredita que se o Senhor quiser, o impossível acontece em sua vida? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir aquele que tudo pode. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude ao Deus vivo, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso que tudo pode, recebe o louvor do teu povo e a adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Um homem que tinha lepra há 2000 anos atrás e até mais, era um homem que estava condenado na vida, tá? Cheio de lepra. Esse homem com certeza trazia muitas mágoas no coração, muitas decepções também, porque ele não é simplesmente um homem doente, tá? Hoje muitas lepras do mundo antigo são consideradas doenças não contagiosas, dá para ser tratado em casa, a pessoa não é excluída de nada. Naquela época, por não conhecer qual era o poder daquela doença, aquela pessoa era isolada de tudo e de todos. Uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa que perdia toda a dignidade, gente. Era uma pessoa que perdia todas as condições humanas, e não importa se aquele que está leproso era uma pessoa rica, era uma pessoa pobre. O leproso era considerado um imundo, e o leproso era uma pessoa excluída de tudo e de todos, e agora ele está condenado a viver assim o resto da vida. Abra a palavra de Deus em Levítico, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1, para você entender como funcionava a avaliação. Nós não vamos ler tudo, tá? Porque o capítulo inteiro fala da praga da lepra, era assim que era considerado. Levítico capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga amém. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos,
e também são sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. E não só uma maneira de avaliação tinha. O capítulo 13 traz quase que uma aula médica de como o sacerdote tinha que examinar, raspava a parte do inchaço para saber se aquilo era só superficial, se parecia ser lepra, ou se era lepra. Em alguns casos a pessoa ficava 7 dias isolada, esperando a melhora daquele inchaço, ou daquele ferimento, ou daquela mancha da pele que pode acontecer por causa do sol, por outras coisas. Eu fico imaginando 7 dias a pessoa pensando assim: nesta semana a minha vida ou pode voltar ao normal, ou pode se condenar de vez. Ninguém queria casar com um leproso, querido, ou permanecer casado com um. Ninguém queria trabalhar para um leproso ou com um leproso. Ninguém queria ir para o mesmo culto com um leproso. Ninguém queria estar na mesma sinagoga, que ainda não existia na época de Moisés, fora existir depois, na época de Jesus, com um leproso. Então o sacerdote era o clínico geral também do povo, e fazia a avaliação. Como o sacerdote não poderia colocar o povo em risco, em qualquer suspeita, 7 dias você vai ficar isolado. Eu fico imaginando a cabeça da pessoa que ficava 7 dias sozinha, sendo tratada de longe pelas pessoas. Imagina quando uma pessoa ia dar comida para um leproso, né? Ou para um candidato a ter lepra, de longe. Jogava talvez o alimento, ele vinha pegar. Imagina a cabeça pensando assim: tudo que eu tive até hoje eu vou perder por causa da lepra. E se depois de 7 dias você voltasse ao mesmo sacerdote, o problema persistisse ou até aumentasse, acabou. Ele estava declarado oficialmente imundo. E quando se trata de imundo, eu estou falando de excluído, tá? Dependendo da lepra que a pessoa tinha, porque há várias lepras, a pessoa tinha que procurar na casa da pessoa se a lepra não estava lá. Existe uma lepra chamada na época antiga de lepra roedora, que até mesmo a casa tinha que ser demolida. Ninguém poderia estar lá. E até depois dessa avaliação, o sacerdote passava por uma avaliação para saber se ele não foi contagiado com a lepra também. Porque se ele fosse contagiado com a lepra, ele também seria declarado imundo e sairia do altar também. Ele já não tem mais poder de avaliar, é ele que vai ser condenado. Pastor, e se a pessoa começasse a melhorar? E se com o tempo a lepra passasse? A própria pessoa não poderia se declarar limpa. Não adiantava só a pessoa mostrar os braços, as mãos e dizer: olha aqui, ó, eu estou limpo. Ela precisava voltar no mesmo sacerdote que tinha o diagnóstico dela, que tinha a avaliação da vida dela. E é como se ele tivesse o prontuário da pessoa, com histórico já naquela época. E a pessoa voltava para o sacerdote e dizia: melhorei. E o sacerdote fazia quase o mesmo procedimento. Abra em Levítico 14, versículo de número 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e também será examinado. Eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, um pau de cedro, carmesim e também o isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, e então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Mas sabe quantas vezes biblicamente isso aconteceu? Jesus disse assim: haviam vários leprosos em Israel, mas nenhum foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Vários foram condenados, tá? Na época de Moisés, na época de Jesus, várias pessoas perderam as suas famílias, perderam o trabalho, perderam a ida no templo, perderam a dignidade, perderam tudo, porque o leproso perdia tudo. Na Bíblia tem um exemplo de leprosos que passavam fome. Eles até foram usados por Deus, porque como eles não tinham nada a perder, eles não tiveram medo de ir no arraial do inimigo, porque estavam morrendo de fome. O leproso sobrevivia de esmolas, e não era sempre que alguém dava esmola para o leproso. Se você encontrasse um leproso em Israel, a regra era que o leproso não poderia chegar perto de você, ele tinha que de longe, tapar o rosto, assim como esse homem fez. Ele se deitou sobre o próprio rosto, e ele tinha que se declarar imundo e gritar. Se não é ruim perder tudo, imagina todas as vezes que você encontra alguém supostamente limpo, você tem que gritar que é imundo, você tem que gritar que você é excluído. Imagina o peso da alma de um leproso. Eu fui visitar um antigo leprosário em Manaus, é extinto hoje, né? Uma cidade praticamente vazia, chamada Paricatuba, vizinha de Manaus praticamente. E lá tem as fotos, quando as pessoas tinham lepra, como não sabiam tratar ainda. Estou falando de 100 anos atrás, imagina 2000 anos atrás. Eles separavam as crianças dos pais, e as crianças leprosas ficavam em celas, em jaulas, 100 anos atrás. Depois pesquise, se você quiser, história de Paricatuba, é assustador. Em jaulas, porque eles não sabiam lidar com a lepra. E aí depois surgiram outras febres lá, por exemplo a febre amarela, que eles faziam o mesmo procedimento. Imagina 2000 anos atrás. Queridos, a não ser com Jesus, nenhum leproso estava sendo curado, não. Os leprosos estavam só sendo sentenciados, e saiam do arraial. Você reparou que em Levítico 14, quando um leproso dizia: olha, eu fui curado, o sacerdote levava ele lá para fora.
Já não era mais no mesmo local de atendimento, não. Levava ele para fora do arraial, porque se fosse mentira do leproso, até apedrejado ele poderia ser, porque era um risco para todos os que estavam saudáveis. Agora traga, por exemplo, a lepra para o pecado, e lembre-se que o Senhor tem poder para perdoar pecados, mas quando alguém descobre o teu pecado, o seu pecado pode acabar com uma família. O seu pecado pode te fazer perder grande chance de prosperar. O seu pecado pode fazer pessoas dentro de uma igreja te olharem com outros olhos. É verdade ou não é, igreja? Ou será que as pessoas olham do mesmo jeito? Hoje em dia as pessoas fazem fofoca gospel até em site. Quando alguém peca, sai um site divulgando para o outro. É ou não é? Olha, o fulano de tal caiu. E a pessoa sai divulgando. Você viu o que aconteceu? Ó, o fulano caiu, hein? Ó, eu sabia. Aí já vem os eu sabia, né? Eu sabia, tinha alguma coisa estranha. O pecado hoje, quando ele é revelado, ele exclui a pessoa. Às vezes a pessoa fala assim: eu queria tanto que o meu esposo fosse sincero, a minha esposa fosse totalmente sincera comigo. Será que se o teu esposo, tua esposa for totalmente sincero com você, será que você vai suportar? Sabia que às vezes a gente pede coisas que não sabemos? Quem está entendendo? Não, pastor, tem que mentir? É claro que não. A pergunta é se você suporta a verdade. Essa é a pergunta. Mentir nunca é o caminho. Mas existem pessoas que escondem suas lepras, porque se ela declarar a lepra, ela vai ter que dizer: eu sou imundo. É assim ou não é? Às vezes passa 10 anos, a pessoa está falando do pecado dos outros. Pode ver Davi, até hoje. Davi matou gigantes, revolucionou a sociedade em Israel. Davi foi o melhor rei que teve em Israel, e só existiu Salomão por causa de Davi. E as pessoas insistem em lembrar, mas ele adulterou. Foi o homem segundo o coração de Deus, um homem totalmente espiritual, deixou os salmos para nós, que é uma preciosidade, mas quando se fala de Davi, a pessoa, mas ele caiu, né? As pessoas lembram da lepra. É ou não é? Pastor, a pessoa é muito minha amiga, até descobrir sua lepra, e vai mudar com você. É assim ou não é? Nem todos na casa de Deus, estou falando para você por maturidade, querido, tem capacidade às vezes ouvir coisas que ouvimos e tratamos. Por isso que o povo era levado para o sacerdote, porque o sacerdote não podia se escandalizar, o sacerdote não podia fazer alarme, ele tinha que tratar minuciosamente. Espera aí, fica aqui 7 dias. Pode ser que nem seja lepra, pode ser uma mancha na tua pele, um ferimento normal. Fique em paz. Se der tudo certo, 7 dias depois você volta para a tua vida normal. Olha, se não der certo, é mais uma quarentena. E aí o sacerdote tinha que ter a compreensão de tratamento. Mas em Israel pode ter certeza que ninguém está tendo essa compreensão, que ninguém está tendo perdão, e que o leproso está perdendo tudo, sem condição alguma de redenção. Porque na época de Jesus, até ele operar milagres, ninguém mais estava acreditando em milagres, ninguém estava acreditando mais em redenção. Até que esse homem desesperado deita sobre o próprio rosto e diz: Senhor, só depende de ti. Se o Senhor quiser, e eu sei que o Senhor tudo pode, o Senhor pode me tornar limpo.
Só se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu vou ficar excluído o resto da minha vida. Que esse homem já tinha perdido, pode ter certeza, já tinha perdido tudo. Quando a lepra estava constatada, alguns faziam já a carta de liberação para a esposa, alguns já entregavam os bens, porque a lepra não tinha volta, querido. Era um caso ou outro. Procure na Bíblia, você vai achar o Naamã no Antigo Testamento, mas ele nem hebreu é. Você não vai encontrar textos que provam, ó, o leproso voltou. Você vai encontrar povo hebreu como Geazi pegando lepra. Você vai encontrar reis que até na testa a lepra saltou. Reis que eram tidos como o povo de Deus. Quando o rei fez o que era mal, a lepra veio no meio da testa. Nós vamos encontrar nos textos bíblicos mais condenações do que redenção. E os sacerdotes já não estão querendo nem mais se envolver. Já é lepra, vai embora. Porque os sacerdotes na época de Jesus não tinha mais compromisso com a redenção, só com a condenação. Então não tinha mais chance da pessoa ser purificada. Volte comigo em Lucas capítulo 5, versículo de número 13. Lucas capítulo 5, versículo de número 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Esse homem sabe daquilo que Jó sabia. E o que Jó sabia, pastor? Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se o Senhor quiser, porque o povo não quer perdoar. O povo não esquece do erro. O povo tripudia em cima do erro e vai lembrar o resto da vida. Mas se o Senhor quiser, e Ele quer, Ele estende a mão a você e Ele purifica a sua vida de todo o pecado. E eu tenho boa notícia para você: toda esta igreja e todos os que ouvem esta palavra já estão limpos por esta palavra que Jesus está te falando. Ele quer, Ele tem perdão, Ele tem um milagre que ninguém tem para você. Quero, seja limpo e o mal desaparece. Jesus está falando: meu filho, isso não é problema para mim não. Lembra Pedro? Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Senhor, eu reconheço o meu pecado, a minha lepra. Até hoje Pedro foi um homem que em 2 mensagens ganhou 8.000 novas almas para o reino de Deus. 2 pregações. E as pessoas, quando falam de Pedro, o que é que lembram? Que ele negou 3 vezes. Sim ou não? Não, Pedro negou 3 vezes. Ele também não é perfeito. As pessoas vão se lembrar da lepra. Mas quando você olha para Pedro, que foi justificado por Cristo, não tem mais marca de lepra, porque ele foi limpo pelo mesmo Jesus também. Talvez se você contar para os outros, você vai até escandalizar, afastar pessoas. O que é que o leproso tinha que fazer? Ir até o sacerdote. Mas como ir ao sacerdote na época de Jesus não estava mais resolvendo, esse homem foi ao sumo sacerdote, que é Jesus. E Jesus disse: eu quero, e você vai ser limpo hoje. E o mal desapareceu da vida daquele homem.
Jesus olha para ele e fala assim: agora você vai cumprir o protocolo, a obediência. Jesus não passa por cima do protocolo, querido. Deus, ele fez as leis e ele cumpriu as leis. Por isso que você tem que obedecer. A pessoa hoje quer ser salva e ela fala que não precisa ir na igreja, ela não precisa de dízimo, ela não precisa orar, se o próprio Deus cumpriu os protocolos. Jesus poderia dizer: você não deve nada para ninguém, eu te limpei. Mas ele não passa por cima da palavra de Deus, porque é a palavra dele. E olha o que ele disse àquele homem, versículo 14: e ordenou que a ninguém o dissesse, mas ele disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de quê? De testemunho. Você vai obedecer a Deus, você vai voltar a congregar, você vai voltar a ter a sua vida com a sua família, mas você não vai se esquecer de levar o testemunho da obediência. Não é porque Jesus fez o milagre que ele vai dizer para o homem: você não deve nada para ninguém, vai para o templo, faz suas obrigações lá, participa do que você tem que participar, se reconcilie com Jesus hoje, seja livre desta lepra pródiga que tem te acompanhado, seja livre da lepra da rebeldia que muita gente está vivendo, dizendo assim: mas eu não vou obedecer palavra de homem. Obedeça a palavra de Deus, e se for servir uns aos outros, sirva aos homens como se você servisse ao Senhor, porque é isso que determina a palavra. Porque este Jesus tem poder e quer purificar. O João também sabia, porque João capítulo 1, verso de número 29, Evangelho de João capítulo 1, verso de número 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira, o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro. Está aqui um recado para os testemunhas de Jeová: já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória. E eu vi e tenho testificado, eu tenho este testemunho para vocês, que este é o Filho de Deus, e que ele não quer ninguém aqui sujo, excluído. Ele quer você junto à mesa hoje, purificado do seu pecado, purificado das suas lástimas, mazelas. Ele é aquele que quer, estende as mãos e declara: você está limpo por esta palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele quer que você seja limpo, ele quer que você não viva mais o pecado. Fiquem de pé, por favor.
Ele é aquele que primeiro quer tirar o seu pecado. Ele é o primeiro interessado nisso. Esse homem leproso, ele fez melhor do que o pai daquele rapaz, que dizia assim: Senhor, se tu podes, o Senhor pode me tornar limpo. Ou seja, se tu podes, é que talvez o Senhor não possa. Por isso que a gente não ora dizendo que o Senhor possa. Claro que Deus pode, querido. Se você está orando assim, você tem que mudar a tua oração. Se a palavra tem poder, você tem que aprender a orar. Amém? Nós temos que aprender a orar. Se não precisássemos aprender a orar, Jesus não dizia para os discípulos: então orareis assim. Deu um modelo de oração. Ele não deu uma reza, ele deu um modelo de oração para ser seguido. Glorificar o nome de Deus, santificar, pedir a vontade do Pai, pedir aquilo que estamos precisando. O pão nosso de cada dia é essa necessidade. Pede o que você está precisando. E depois declara que é dele o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. É um modelo de oração. É um modelo a ser seguido, a ser comparado. Eu quero que você pense que quando uma pessoa está no erro, Jesus tirando o pecado de uma pessoa, não vai alegar que outras pessoas vão entender isso, tá? Não espere que a pessoa entenda isso, não. A gente deu exemplos bíblicos aqui que até hoje, até grandes homens de Deus são conhecidos pelos seus erros, pelas pessoas, não por Deus. Deus, quando tira o pecado, ele lança o pecado no mar do esquecimento. E ele diz: dos seus pecados, eu não me lembro mais. E Deus não vai falar disso mais com você, querido. Você vai viver no seu pecado e na lembrança dele se você quiser, porque na regra de Deus, ele vai jogar o seu pecado embora. E ele não quer mais saber, é vida nova. Te perdoou, você realmente se arrependeu, não da consequência, se arrependeu do pecado, segue em frente. Com Deus é assim. De tantos milagres que Jesus fez, muitas pessoas receberam um milagre, das 35 que temos o registro, fora as que nem temos o registro, porque eles entenderam, só depende do Senhor. Eu estou aqui prostrado. Aquele homem não tinha só lepra, ele tinha mágoas, ele tinha uma frustração terrível, ele tinha memórias de maus tratos, e ele trouxe tudo aquilo para o Senhor. Verdade, ele respeitou o protocolo, ele escondeu o rosto para falar com Jesus, ele escondeu o rosto. Senhor, se o Senhor quiser, depende só do Senhor, o Senhor pode me tornar limpo, porque se esse homem dependesse do sacerdote, estava perdido. Se esse homem dependesse da oração de alguém, ele estava perdido, querido. Ninguém queria nem saber. Tanto que quando Naamã se declarou leproso para o rei de Israel, ele rasgou a roupa no meio de todo mundo e falou assim: esse leproso aqui no meio, eles estão querendo arrumar uma guerra conosco. Mandar um leproso visitar alguém era quase que mandar uma bomba atômica na casa da pessoa. Era uma ameaça. Ninguém queria estar perto, querido. Todos eram excluídos. Não tem mais família, não tem mais filho, não tem mais igreja. E até alguns diziam: não tem mais salvação, está leproso porque deve ter feito alguma coisa errada, deve ser uma maldição de Deus, e até a alma da pessoa ficava leprosa. E não era difícil o leproso acreditar que estava perdido, tá? Imagine a mente vazia, o que o diabo não falava no ouvido da pessoa. Às vezes a pessoa fica sem vir uma semana, o diabo já fala um monte de besteira no ouvido dela. É ou não é? Imagine excluído para sempre.
Eu não vou te garantir que as pessoas vão olhar bem o seu passado, porque eu não posso fazer isso. As pessoas infelizmente condenam. As pessoas às vezes condenam só o que parece ser e às vezes nem é. Quantos casos aí de júri popular, que a pessoa dizendo assim, não, ele fez, tem que pagar. Aí depois a justiça fala assim, olha, te descobriu que não era nada disso, era o contrário. Essa pessoa não é o acusado, ela se tornou a vítima. Aí a pessoa depois fica, meu Deus, mas aí como é que volta a dignidade da pessoa? Às vezes a pessoa já perdeu tudo, né? Já perdeu tudo. As pessoas nessa semana que vai entrar, a Semana Santa, que está entrando, aliás, hoje, vai terminar a Semana Santa no sábado de Aleluia, algumas malhando o Judas, né? Por que malham o Judas? Porque lembram até hoje do erro dele. Como se o pecado de Judas tivesse colocado Jesus na cruz. Mas aí você tem que olhar no espelho e falar, foram os meus pecados. Foram os nossos pecados. Então se for para malhar alguém, malhe você. A si mesmo. Você acha que foi o Judas? Ele pagou com certeza pelos seus pecados, porque ele não teve redenção de Cristo. E pode ter certeza que pior do que malhar ele é onde ele está hoje. Muito pior. Mas quantos pecadores que foram até Jesus não encontraram purificação? Até o ladrão da cruz, que não foi livre da primeira morte, mas entrou com Jesus no céu. Quantos crimes aquele ladrão teve? O que ele fez, você já parou para pensar? Porque alguém para morrer na cruz tinha que ter sido uma pessoa ruim. Quantos crimes foram feitos, praticados, para ele ter que pagar com a vida segundo a sociedade? A sociedade continua achando que se a pessoa pagar com a vida, a conta está paga, mas alguns estão pagando com a alma, querido. Esta vida, se a pessoa perder esta vida e ela for salva, não tem problema nenhum, ela mora com Deus para sempre. Agora, perdidos e leprosos para a eternidade, seríamos excluídos da glória eterna, do céu. Agora basta uma pessoa entregar a vida dela para Jesus e falar, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E com certeza Ele quer. Ele quer, querido. Não é da vontade de nenhum que o Senhor passe desapercebido de você e você não perceba essa chance que você está tendo. Se você é do reino de Deus e você quer permanecer limpo no reino, pare de você divulgar a lepra dos outros, querido. A vergonha alheia, o escândalo. A Bíblia fala assim, ai daqueles que veem o escândalo. O escândalo não vem só daquele que pecou escandalosamente. O escândalo veio daquele que divulgou o escândalo. Você acha que você vai ter justificativa para Deus se uma palavra sua de escândalo desviar uma alma? Porque o escândalo desvia a alma. É ou não é? Agora, se a pessoa quiser, ela pode ter sido a pior pessoa do mundo. Entregou a vida para Jesus, ela é limpa. Essa é a raiva do mundo. Eu já vi pessoas dizendo, a pessoa fez errado a vida inteira, depois vai para a igreja e está salvo. Sim. Não porque veio para a igreja, mas porque entregou a vida para Jesus. Aí está limpo. Na mesma hora. Pastor, mas a pessoa errou a vida inteira. Está limpo porque Jesus quer. É simples. Eu não vou ficar indignado com isso. Eu vou querer que mais leprosos sejam limpos. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso.
é entregar a vida só para Jesus, tá? Não tem mais intermediários, não tem mais pessoas no meio do caminho dizendo para você se está certo ou está errado. É só para Jesus, para obedecer o que Ele vai falar para você. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Se você nunca fez isso: pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Às vezes a pessoa afastada, ela foi excluída, e às vezes também ela se excluiu também. Sabe quando a pessoa ela já está tão fraca na fé, que ela já está afastada na igreja, aí ela só quer um motivo para ir embora? Aí alguém piscou torto para ela, ela fala, tá bom, é o sinal, e ela vai embora. Não importa se você foi excluído ou se excluiu, ou se você só parou de ir, você não se sente nem excluído, nem aquele que excluiu. Você tem que voltar, querido. O caminho está aberto para você. Pastor, e a minha vergonha? Você acha que o leproso não tinha vergonha também? Você acha que ele não tinha medo de Jesus dizer, saia daqui, seu imundo? Mas sabe qual é o medo que eu tenho? De chegar no céu e ouvir do Senhor, eu não te conheço. Isso eu tenho medo. Medo do diabo a gente não tem, medo de morrer não tem, medo de cara feia a gente não tem, de fofoca, de calúnia, isso daí vem num pacote, né? Ah, pastor, não gosta do Senhor, vão ter que pegar uma fila junto com Satanás, porque tem uma fila grande lá, cara. Tem uma fila grande, muito grande. Isso não me dá medo, mas de perder a salvação, tem que ter medo. Porque quando a gente tem um medo, a gente cuida, querido. É ou não é? Quando a gente tem medo, a gente cuida. E você sabe que é assim. Quando a gente tem medo, a gente se protege, se blinda. Eu quero chegar no céu e ouvir, eu te conheço. E eu falei ontem com alguns amigos obreiros, eu não preciso ser ninguém importante no céu não. Estando da porta para dentro, eu posso ser a pessoa que passa o pano na porta, desde que seja porta para dentro, não pode ser para fora. Não preciso sentar na mesa com os mais importantes não, até porque eu sei que eu não sou o mais importante no céu. Eu já sei disso, eu já entendi isso. Eu só quero entrar. Senhor, se tiver um serviço de servo dos servos para dentro, eu assumo, mas eu tenho que entrar. Agora chegar no céu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus olhar e dizer, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço, é lamento para o resto da vida. Pastor, eu me afastei, eu preciso me reconciliar. Se reconcilia hoje, querido. Toma a Santa Ceia conosco. Não fique deixando o diabo tirar mais uma Santa Ceia de você. Pastor, mas eu estou afastado. Então volta hoje. Volta para Jesus. Se reconcilia com Ele. Pastor, mas eu me sujei. Ele te limpa. Ele te limpa. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte hoje, esteja firme com Deus a partir de hoje como nunca esteve. Todos aqui estão firmes com o Senhor? Todos aqui vão permanecer firmes no Senhor? Vamos orar para que o Senhor estenda as mãos e toque em você, em sua casa, e nos purifique para uma grande obra. Vamos fazer isso. Você está com o seu pedido de oração aí? Você está? Quem não está, os obreiros podem me ajudar passando em cada corredor. Se você não tem o pedido de oração, pega ele. Nós vamos pedir para o Senhor o milagre. Pode passar, obreiros, por favor. Quer se reconciliar com Jesus? É isso? Vamos aplaudir Jesus. Que bom. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, viu, amigo? Pastor,
O Espírito Santo falou comigo, mas se eu for para frente, pastor, querido, a pior coisa é chegar na porta do céu e não entrar. Eu não posso dizer para você quantas chances você ainda vai ter. Eu só posso te fazer refletir quantas você já teve. Eu já tive várias. Quem também já teve várias chances? Várias, incontáveis. Eu nem sei contar para você quantas chances eu tive. Hoje é mais uma delas. Porque a chance não é só para você que ouve a palavra, é para quem prega também. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus hoje? Se você quiser, a porta está aberta, o caminho também. Mais ninguém? Vocês conseguem se ajoelhar comigo, por favor? Estenda as mãos para cá, igreja, por favor. Fechem os olhos e orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e hoje eu me reconcilio com Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu sei que o Senhor tudo pode, e eu sei que os seus planos não podem ser impedidos em minha vida. Por isso, quando eu me levantar desta oração, eu receberei os milagres, as bênçãos de Jesus em minha vida. Assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus. Os senhores podem estar em pé. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.